A professora e jurista estadunidense Kimberly Crenshaw nomeou e elaborou, a partir de estudos e pesquisas, as conceituações teóricas sobre o termo interseccionalidade. Trata-se de uma teoria e ferramenta de análise entre dois ou mais eixos de subordinação, opressão, cuja origem está relacionada às lutas sociais de mulheres, particularmente negras. E no programa de hoje vamos matutar sobre as seguintes questões: qual é a leitura da ciência geográfica sobre a interseccionalidade? E como os estudos e pesquisas geográficas têm se apropriado do termo interseccionalidade? Você não pode perder o programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher branca, de cabelos cacheados e claros, um pouquinho abaixo dos ombros. Tenho olhos verdes, estou vestindo uma blusa no tom rosa, bem clarinho. Ao fundo eu tenho uma parede e uma cortina na cor brancas e uma estante com livros. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem de pele branca, cabelo e barba na cor preta, vestindo uma camiseta preta e, ao fundo, uma parede na cor verde. E para matutar sobre geografia e interseccionalidades de gênero e relações raciais, a nossa convidada é a professora Lorena Francisco de Souza, do Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA, da Universidade Federal de Goiás. A professora Lorena é doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e é membro da Rede de Estudos de Geografia, Gênero e Sexualidade Ibero-Latino-Americana. E para você que deseja conhecer mais sobre os estudos e pesquisas da nossa convidada, a professora Lorena Souza, você pode acessar aqui na tela o QR Code com o seu currículo Lattes. Professora Lorena, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vinda aos nossos diálogos. E, professora, cotidianamente, nas intersecções étnico-raciais, entre as diferentes identidades sociais, a discriminação assume características singulares de opressão e de subordinação. Professora Lorena, como e por que os estudos e as pesquisas geográficas têm se apropriado do termo interseccionalidade? Meu nome é Lorena, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos crespos, bem volumosos, de cor avermelhada, estou usando uma blusa verde-lima com um casaco azul marinho e ao fundo estou numa parede branca com alguns quadros decorativos. Boa tarde, Thalita. Para mim é uma honra participar do programa de vocês, tá? É muito importante ter momentos de diálogo assim, né? Para a gente pensar também em como talvez nós, né, na universidade, podemos apresentar melhor aquilo que a gente se propõe a pesquisar, a ensinar, né? A buscar também fazer trabalhos de extensão junto à comunidade e com temáticas que até então parece que ainda não tem uma relevância, né? Ainda não é considerado temas de pesquisa relevantes nas universidades brasileiras, tá? Então, para mim, é sempre uma honra poder participar de momentos de informação e de formação como esse. Com relação à geografia, né, que é a área que eu atuo, o meu campo de pesquisa, né, meu campo do conhecimento, eu posso dizer que a perspectiva interseccional entra um pouco tardiamente, né, sobretudo porque, por mais que nós tenhamos já, desde a década de 1970, 1980, trabalhos na geografia, pesquisas
direcionadas para pensar as diferenças, mas sobretudo a diferença de gênero, né, e sexualidades, as relações étnico-raciais, ou sobretudo as relações raciais combinadas com gênero, aparecem na geografia bem posterior a esse período, né? Então, eu diria até que a gente ainda está engatinhando, né, nas produções científicas acerca de temáticas relacionadas com gênero e raça na perspectiva geográfica, né, nessa análise de pensar o espaço, de pensar a realidade a partir das espacialidades, né, mas a gente tem já buscado fazer esse diálogo fomentando a partir de uma perspectiva que é interdisciplinar. A gente traz, obviamente, né, leituras da sociologia, da antropologia, que tem já um tempo maior, né, de estudos e pesquisas feitos sobre essa temática. E, professora, essa apropriação está relacionada ao desenvolvimento de uma vertente crítica da geografia contemporânea. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre quais são os entrecruzamentos dos conceitos geográficos com os marcadores de gênero e raça? Sim, eu diria até, Thalita, que para nós na geografia, né, o paradigma crítico, ele é bastante forte ainda, né, nas pesquisas contemporâneas, mas ele versou sobre uma perspectiva materialista histórico-dialética, né, uma leitura marxista de mundo, de sociedade, que incluiu e que pensou a realidade e a dimensão espacial a partir dessa noção, né, da dialética e das bases marxistas para pensar a realidade. E quando a gente insere temáticas raciais, de gênero, sexualidades, nessa história do pensamento geográfico, né, sobretudo na geografia brasileira, a gente já considera como sendo uma vertente talvez até pós-crítica, né, porque a inserção dessas temáticas veio justamente a problematizar a forma como os geógrafos críticos faziam geografia, né, no sentido de pensar a sociedade e a classe como um elemento central nessa análise da realidade, das desigualdades, né, ou de pensar de forma crítica a realidade, mas sem pensar em outros marcadores da diferença. E aí, quando surge, então, né, as possibilidades de entender a questão racial, né, a raça como um fundamento também da própria análise do espaço, né, de pensar essa dimensão geográfica, é um momento em que a gente está problematizando também a própria geografia crítica, né, e demonstrando a importância de se pensar em outros marcadores da diferença para falar, né, da realidade, para pensar criticamente o espaço construído, né, o espaço geográfico. Bom, e nós estamos matutando sobre geografia e interseccionalidades do gênero e relações raciais, com a nossa convidada, a professora Lorena Francisco de Souza. Nós já dialogamos sobre a interseccionalidade no campo da ciência geográfica e vamos continuar esse diálogo agora com a participação dos estudantes do IFG no quadro Que Ciência? Meu nome é Marciela Carvalho, sou servidora do Instituto Federal de Goiás, sou mestranda no programa de mestrado profissional ProfEPT do campus Anápolis e a minha pergunta é: como a divulgação científica contribui para desmistificar a narrativa eurocentrista? A pergunta é bastante pertinente, né, para a gente pensar, sobretudo, acho que no campo que ela já traz uma partida, né, um pensamento importante que é de produzir conhecimento e apresentar esse conhecimento, socializar, né, em momentos não somente aqueles específicos que acontecem nas universidades, né, ou nas instituições de ensino superior. A gente sabe que a gente produz pesquisa, né, a gente faz nossos levantamentos, nossos estudos, e os momentos em que há eventos, congressos, fóruns, né, encontros, são aqueles momentos fundamentais para que a gente consiga, né, apresentar
a importância das nossas pesquisas, né? Quando a gente fala, sobretudo, de pesquisas que relacionam as temáticas da diferença, né, ou essa perspectiva interseccional, a gente ainda precisa, muitas vezes, ter visibilidade ou lutar por essa visibilidade científica, né? Então, quanto mais momentos a gente tem de socializar o que a gente constrói dentro da universidade, junto com outras parcerias, porque a gente acredita muito também na potência das pesquisas colaborativas, né? Então, eu, especificamente, como eu sou professora sou formadora de professores, né? Então, a gente sempre tem pensado as nossas pesquisas em diálogo e colaboração com as escolas, né? Sobretudo escolas públicas. E a gente sabe que professores e professoras também são agentes de produção de conhecimento, né? Estudantes também são agentes de produção de conhecimento, a comunidade escolar, e a gente sabe que pesquisas colaborativas acabam ampliando esse leque de possibilidades para que as nossas pesquisas sejam difundidas e se tornem visíveis em ambientes, em espaços sociais, né, que nos colocam numa situação de subalternidade, né, ou de invisibilização. Então, nesse sentido, a gente considera que os eventos, né, os momentos específicos de divulgação científica são fundamentais para a gente buscar essa visibilidade, né, e apresentar que o que nós fazemos também é produzir ciência, junto a outros agentes também de transformação social e de contribuição colaborativa de produção de conhecimento, né, que aí especificamente na minha trajetória tem sido as escolas e a comunidade externa e escolar. E, professora Lorena, em contribuição à temática que nós estamos dialogando hoje, nós indicamos as atividades do Grupo de Estudos Geografias de Gênero e Sexualidades da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E mais informações podem ser obtidas na página da universidade, no www.unicamp.br. Bom, professor, e dando continuidade aos nossos diálogos, você é coordenadora do projeto de pesquisa intitulado O Debate Racial e de Gênero no Ensino e na Formação de Professores e Professoras de Geografia. O que o debate racial e de gênero tem indicado sobre a formação de professores e professoras de geografia? E quais são também os desafios da formação que estuda e pesquisa os marcadores de gênero e raça? Olha, Thalita, essa é uma questão muito importante para a gente fundamentar ainda o caminho que a formação de professores e professoras em geografia tem que percorrer para pensar, né, em temáticas relacionadas às diferenças, ou a esta leitura interseccionada da realidade, né? Nós temos ainda muitas lacunas, há pouquíssimas pesquisas dentro do campo do ensino da geografia e da formação de professores que relacionam a gênero e raça como elementos fundamentais para a construção de um pensamento geográfico, né? A gente parte do princípio de que é importante ensinar geografia, né, na escola para que o estudante possa ter uma noção da realidade de forma problematizadora, questionadora, né, que esse estudante consiga enxergar as diferenças e as desigualdades, inclusive, que são construídas socialmente e historicamente no nosso país, e que ele possa, de fato, se fundamentar, né, ao se apropriar desses conceitos, né, que são sistematizados pela ciência geográfica, que ele também consiga problematizar a realidade e adquirir práticas sociais e cidadãs, né, que pensem numa justiça social, que pensem por que a população negra no nosso país ainda está marginalizada e tem pouco acesso, né, a bens e serviços e a oportunidades, né, por que a maioria da população negra ainda é a que representa aqueles trabalhadores que ganham menos, né, que têm os piores salários, né, que são mais vulneráveis à violência.
né, física, psicológica, policial, né? Então, são indicadores que, para nós, né, da geografia, ou professores e professoras de geografia, podem, né, se apropriar e construir esse pensamento geográfico crítico e presente numa realidade, né? Uma realidade em que a população é heterogênea, em que, quando a gente fala de sociedade, nós não estamos falando de um bloco homogêneo, né, de pessoas, estamos falando de pessoas que são diferentes entre si, que carregam pertencimentos identitários variados, né, e que precisam ser entendidas como cidadãs, né, independente desse seu pertencimento identitário. Então, é a partir desse viés que a gente considera que a geografia na escola tem um papel muito importante para a superação do racismo e das discriminações nas suas mais diversas nuances, né? E o que a gente percebe ao pesquisar, né, exatamente sobre ensino e formação de professores e professoras de geografia, é ainda essa dificuldade que a geografia tem de se posicionar como sendo uma ciência, né, social, que problematiza a realidade, que estuda essa realidade, pensando sim numa transformação social, né, mas que seja próxima àquilo que nos faz e nos constrói como indivíduos, como sujeitos, né? E ao pensarmos sobre a implementação da Lei 10.639, né, no âmbito do ensino básico, a gente percebe que a geografia ficou, né, nesse sentido, como uma disciplina na escola, ela ficou, talvez, meio que alheia a essa responsabilidade social de discutir e de pensar o ensino das relações étnico-raciais, né? E voltada mais especificamente para a história, ou para a literatura, para letras, né, para a língua portuguesa e outras áreas pensando interdisciplinarmente. Mas a geografia meio que se colocou alheia a essa responsabilidade social. E nós, pesquisadoras da área do ensino e da formação de professores e professoras, estamos justamente, né, tomando para nós, para esse campo do conhecimento, a importância de pensar fundamento de pensar na perspectiva interseccionada, né, do cruzamento de opressões que alguns grupos sociais ou indivíduos passam, né, na nossa sociedade, que recai sobre eles condições de vida distintas de outros grupos que foram privilegiados e que foram historicamente, que tiveram benefícios, historicamente falando, pela sua constituição étnica ou pela sua constituição racial ou de gênero, né, ou de sexualidade, ou de religião, ou de idade, né? E eu acho que é nesse sentido, então, que a gente pensa nesse desafio de desenvolver pesquisas para chamar a atenção para esse papel que a geografia tem, não somente na escola, mas também na própria formação de professores e professoras, porque se há um silenciamento na escola sobre a questão racial e de gênero no âmbito do ensino da geografia, é porque esses professores também não tiveram nos seus currículos, né, ou na sua própria formação inicial, nos 4 anos de licenciatura, eles não tiveram esse debate, essa discussão, né? Então, o que a gente está mencionando é exatamente essa responsabilidade dos cursos de licenciatura em fomentarem essas discussões, né, dentro de seus currículos, não como não somente como temas transversais, né, que é um ponto importante, mas ele não pode ser somente um tema transversal, ele precisa estar, de fato, preso ou aparecer nas ementas das disciplinas e para a formação de professores, tanto nas disciplinas específicas do curso, no caso de geografia, como também nas disciplinas didático-pedagógicas, né, para pensarmos, então, na educação das relações étnico-raciais como uma responsabilidade de todos os campos disciplinares, né, de todas as áreas do conhecimento, e não somente para a história, ou para artes, né, ou para a língua portuguesa. Então, esse é um grande desafio que eu percebo, né, ao desenvolver pesquisas nesse campo, né, do ensino e aprendizagem de geografia. E, professora Lorena, você também é coordenadora do projeto de extensão chamado Tem um Quilombo nas Trilhas de Goiás. Quais são as atividades extensionistas desenvolvidas neste projeto, professora?
Bom, na verdade, eu sou colaboradora desse projeto, né, que é desenvolvido pelo IFG, por colegas do IFG na cidade de Goiás, e a gente tem contribuído exatamente no sentido de trazer para a comunidade quilombola e comunidades externas, né, que estão próximas do quilombo urbano, ali na cidade de Goiás, que eles tenham também conhecimento das pesquisas e das leituras que a gente desenvolve, que a gente tem socializado, né, não somente na universidade, porque a gente entende que ao formar também, né, a comunidade no letramento racial, né, para que ela possa pensar, inclusive, como ela é agente de transformação e como a sua condição enquanto uma pessoa negra, né, uma mulher negra, ou para uma pessoa que carrega outros marcadores da diferença, né, que é fundamental para que ela entenda, né, por que seu grupo social historicamente foi marginalizado, foi injustiçado, né, e que passa por situações de ter menos acesso a bens e serviços e a oportunidades no mercado de trabalho, na saúde, né, acesso à saúde, à educação de qualidade, à moradia, né, então essa leitura, né, da realidade, que eu acho que é algo muito próprio que a geografia busca fazer também, é fundamental para a gente pensar em ações de superação, né, do racismo e das discriminações. E quando a gente faz é, foca, sobretudo para mulheres negras, né, porque eu acho que o nosso trabalho, sobretudo para mim, tem sido esse, né, enfatizando a importância também da gente construir a liderança, né, em mulheres negras e pensar também para que essas mulheres negras sejam disseminadoras, né, de uma leitura racializada do mundo e da realidade, né, que elas possam também pensar em mecanismos de ação, de enfrentamento direto ao racismo e ao sexismo, é um dos focos, né, do nosso projeto de extensão. Bom, professor, e o nosso programa está caminhando para o fim, mas antes eu gostaria de te agradecer por estar aqui conosco, por compartilhar seus saberes científicos e sociais aqui nos nossos diálogos do Matutando. Mas antes de finalizar, eu gostaria de pedir que você fizesse uma indicação de uma produção cultural sobre a temática que nós conversamos aqui hoje. Assim, eu acho que, imagino, né, que vocês já devem ter aí muitas indicações importantes, mas como eu gosto muito de música, né, e sempre tento trazer um pouco mais a música como uma linguagem, né, e uma condição artística da gente pensar a realidade, né, eu gosto e gostaria, na verdade, de indicar a música da Lued Luna, né, que se chama Um Corpo no Mundo. É uma música belíssima, que para mim, né, geógrafa, remete a várias possibilidades de conteúdos geográficos, né, ao pensar corpo e corporeidade, ao pensar em pertencimento étnico, racial e ao fenômeno migratório, né, e a forma também como o migrante se coloca ou se enxerga numa cidade totalmente diferente do seu lugar de origem, né, e como ele se vê ali como um estranho, né, a gente tem o migrante como um estranho, mas como eu também já fiz, né, um pouco mais, talvez na minha tese de doutorado, essa leitura sobre imigrantes, eu acho que essa música, ela nos chama a atenção também para a gente pensar que o migrante negro vindo do continente africano, né, tem uma leitura ou passa por situações de discriminação e de racismo de uma forma diferente de um migrante europeu, por exemplo, né? Então, acho que essa música nos chama, né, a atenção para pensar sobre como é ser um corpo no mundo, né, enquanto migrante. Mais uma vez eu quero agradecer o convite, né, para participar desse programa, né, tenho certeza que ele pode
contribuir imensamente, né, não somente para quem já está na universidade, para quem está num curso de graduação, mas sobretudo para outras pessoas também que estão nas suas caminhadas, né, escolares, e que talvez não tenham uma noção assim mais direta sobre como a geografia pode ser um campo, uma área do conhecimento importante para a gente pensar a realidade e pensar nas relações étnico-raciais e de gênero, né? Então, eu o convido também para que nós possamos, né, ter esse olhar, né, sobre as espacialidades que os grupos sociais diversos, né, trazem e gravam, né, no espaço e gravam na sua perspectiva, no seu posicionamento do mundo e sobre o mundo, né? Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade também de falar um pouquinho da geografia aqui. Obrigada, professora Lorena. Foi muito bom matutar e aprender com você. E obrigada também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma educação antirracista pela proposição deste episódio. E o nosso programa fica por aqui. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!